Eu vi um bairro começando, né? Um aglomerado de edifícios inacabados ainda. Alguns não tinham nem reboco interno. Eu vi as ruas todas sem asfalto. As pessoas não se conheciam. Não era uma visão muito bonita, não. Cheguei aqui em 1983, em setembro, período em que o conjunto foi entregue. O nosso nome era André Carlama. Era uma lama só, o ônibus não entrava, os carros não entravam. 99 prédios com 2 lados, A e B cada, e mais 584 casas, todos à mercê da lama da Coab. Quando eu conheci essa região e conheci o bairro com a proximidade e com uma condição de morar mais barata, mais econômica, esses fatores me ajudaram muito. Naquela época, nós estamos falando dos anos 90, 80, final de anos 80, início dos anos 90, estamos falando de inflações altíssimas. Eu lembro que eu tentei comprar um apartamento em Carapina, mas o financiamento ele crescia tanto que eu não conseguia. Eu perdi o apartamento em Carapina porque eu não conseguia pagar. Na segunda metade da década de 70, o PIB brasileiro e toda a produção industrial já estava declinando e a construção civil foi que sustentou a alta do PIB, em grande parte. Aí sim, na segunda metade, voltada para a produção de moradias, de conjuntos habitacionais populares. E tudo isso entra em declínio no início dos anos 80, com a crise do petróleo. Não é? E nós temos aí uma queda nos investimentos públicos, e é quando a ditadura começa a perder força. O BNH ele teve função não só de moradia, não só habitacional, ou talvez habitacional tenha sido secundária, porque era um sistema bancário e era um sistema político ideológico, na medida em que ele foi criado utilizando recursos do próprio trabalhador para vinculá-lo à questão da moradia. Havia uma demanda muito grande, uma aspiração muito grande por moradia, e o governo militar tinha necessidade de legitimação. Foi criado esse sistema, então, utilizando recursos do próprio trabalhador, né, do Fundo de Garantia, utilizando o dinheiro do trabalhador da caderneta de poupança. Então, um fluxo contínuo de recursos entrando e um fluxo como se fosse um grande barril com torneiras em cima e torneiras embaixo, né? Em cima entrando recursos da poupança e do Fundo de Garantia e das reposições, né? E embaixo a torneirinha para financiar os vários projetos, né? De financiamento. Lembrando que esse dinheiro não era dado, era financiado, então o mutuário tinha que devolver. O bairro tem aquele perfil operário, constituído de indústrias, o município. Então, você tem pessoas que vieram para o município, né, para trabalho, e também pessoas que vieram a partir desses conjuntos habitacionais, a possibilidade de ter a casa própria, vamos dizer. Por exemplo, o caso dos meus pais. Já eram residentes no município de Serra, mas não tinham uma casa própria. Então, eles construíram, através da Coab, um apartamento. E aí você tem o nascimento do bairro, né? Junto ali na década de 80 também tem o período da redemocratização do país. Então aí você tem aqui dentro do bairro o nascimento da Igreja Católica, comunidades eclesiais de base, movimento popular através da associação de moradores. Que aqui
foi onde a efervescência pós-ditadura militar no Espírito Santo teve mais corpo, porque é o ABC do Espírito Santo, no sentido da expansão industrial. Então, é operário na fábrica, operário no bairro, população operária reivindicando serviços, melhores condições de moradia. O projeto André Carlone, ele se localiza nessa rodovia que passa o tráfego nacional em frente a ela. E depois que foi ampliada a nossa inserção no comércio exterior, toda aquela região do contorno foi reservada para áreas de portos secos, ali também aumentou muito o tráfego ligado a esse comércio exterior. Então, é uma área que tem um tráfego muito intenso, sobretudo ligado às edificações verticais. Não é só pelo barulho, é o volume dele. E um corte muito decisivo com qualquer amenidade dos outros lados, né? E nessa região de André Carlone, a gente tem muito próximo ao terminal de Tubarão, é muito próxima à área onde foi instalado o siderúrgica, e na retroárea, tanto do terminal como da siderúrgica, se implantaram uma série de serviços, né, de atendimento. Justamente André Carlone se situa praticamente na divisa entre a capital e o município da Serra, quase na saída da área portuária, da área de prestadora de serviço. Então tinha um potencial muito grande. Apesar disso, ele foi implantado numa categoria de renda mais baixa. As residências unifamiliares, de certo modo, foram protegidas por esse cordão de prédios. E, provavelmente, a habitabilidade e a vida urbana deve ser mais interessante nessa área, né? Com relação à arquitetura, as casas eram normais, aqueles conjuntos, né, de unifamiliares, lote a lote, casinhas todas iguais, mas com algumas áreas importantes, como tinha na legislação de loteamento, eram respeitadas. Tinha todas as áreas para que os serviços e equipamentos públicos fossem instalados, inclusive comércio, né? Ninguém veio de prédio. Quem veio morar aqui nunca viveu em condomínio. Vinha dos bairros da periferia da Grande Vitória, principalmente de Vitória, né? Porque a Serra era a área de expansão. E aí vem morar num lugar desse, que tinha que ter um síndico, que tinha que fazer coisas coletivas, combinar a forma de vivência, onde que pode estender roupa, onde que não pode, quem usa a parte de baixo, onde que põe o lixo. Essas coisas foram muito difíceis. Tinha alguém da Coab, uma assistente social, que ajudava a organizar os condomínios, eleger os síndicos, criar uns pequenos regimentos. Era uma visão um pouco estranha, porque a gente que... Eu, por exemplo, quando eu cheguei, como eu vim de Valadares, lá a gente se relacionava de uma maneira diferente. Porque eu lembro que os amigos, quando eu ia na casa deles e quando eles vinham na minha casa, eles iam para a cozinha para a gente conversar na cozinha. E aqui eu achei estranho no começo, porque quando a gente encontrava os amigos, eles nos atendiam, os novos amigos, né? Eles nos atendiam na porta da sala. Ei, Graça, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu vou bem. Ei, pagar o menino, condomínio? você tá chupando bala com papel? Vai pagar o condomínio? Aham. Ei, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você vai assinar aqui, né? Eu peguei ele sem reboco, sem nada. Só peguei ele do jeito que a Coab entregou. Aí eu fui arrumando. E comprei esse apartamento. Nós vendimos lá em Campo Grande. A minha parte eu comprei aqui. Peguei 1.000 cruzeiros na época para inteirar, né? Porque era 15 mil na época. Aí eu paguei só uma prestação.
eu joguei na Telecena e ganhei na Telecena. Aí eu fui lá e peguei e já fui na Coab, de lá mesmo eu quitei todinho o apartamento. Não paguei nada. Você vê que quem confia em Deus vence a batalha. A gente sempre passava para ir para a praia, para Jacaraípe, então sempre tinha esse conjunto, a gente passava e estava em construção, né? Aí, como a gente morava de aluguel, a gente foi um dia na Coab fazer uma inscrição para, quando eles entregassem, a gente pegasse um apartamento. Aí, como meu marido não ganhava na época, não dava para pegar de 2 quartos, a gente pegou de 1 quarto, que era mais em conta a prestação. A infraestrutura urbanística, que a gente chama, né? Água, luz, energia, pavimentação, ela geralmente é implantada nos itens de engenharia. Os itens sociais é que muitas vezes não são implantados. Não tinha lazer, por exemplo. Ou seja, os bairros eram basicamente dormitórios. Qualquer serviço que precisasse, inclusive de segurança, tinha que ir para outro bairro onde já tivesse isso. E o poder público municipal, né, como vão aparecendo vários novos bairros de loteamento, de ocupações, etc., ele tem que prover todos eles. E esse bairro, que era de Coab, ele fala, não, a Coab que tem que colocar essas coisas, não o município. Então, fica no meio termo, não é atendido nem por um nem por outro, porque isso significa investimento. Aí a população se organiza. Foi endereçada a minha pessoa, Brice Bragato, na época presidente da Associação de Moradores do Conjunto André Carlone. Companhia Habitacional do Espírito Santo, ofício Coab, prezada senhora, em atenção ao ofício 5/85, de 31 de janeiro de 1985, dessa Associação de Moradores, vimos informar 2 pontos. 1. Apesar de estarmos impossibilitados de afirmar com precisão a data de início das obras, uma vez que tal evento depende da liberação dos recursos por parte do BNH, asseguramos que as obras complementares do Conjunto André Carlone 1 têm prioridade absoluta e o empréstimo será concedido o mais breve possível. 2. O tipo de pavimentação será conforme reivindicação da comunidade, ou seja, todas as ruas receberão capeamento asfáltico. 3. O prazo previsto para execução dos serviços é de 6 meses. 4. Além da pavimentação das ruas, estão previstas obras de execução e pavimentação do trevo de acesso ao conjunto, complementação da drenagem pluvial e complementação dos dutos telefônicos. Um dos movimentos muito importantes do bairro foi a retomada da escola. Eles começaram a construir, demoraram bastante, a escola ficou pronta em 86, fechada e parada, com carteiras dentro e nada, e a gente cobrava e o governo não abria. E a gente, então, mobilizou a comunidade, elegemos uma diretora do bairro, fizemos uma seleção de professores, editais, professores das diversas disciplinas, inscrevemos alunos, pulamos o muro, abrimos o portão e botamos as crianças para estudar. E depois fomos em comissão na dona Ana Maria Bernardes, secretária de Educação da época, estadual, e perguntamos, e agora, dona Ana, a escola está funcionando, o que a senhora vai fazer? Eu vou manter a escola funcionando. Depois o governo Jéssica Mata veio inaugurar, mas aí a festa já estava pronta, porque a comunidade já tinha... A vitória já era da comunidade, não era do governo.
Os conjuntos habitacionais produzidos pela Companhia Estadual de Habitação eram conjuntos que expressavam as diretrizes do Banco Nacional de Habitação, as diretrizes projetuais. Visitando um conjunto habitacional em algum outro estado brasileiro, haverá dúvidas sobre a localização deste conjunto. Você não vai conseguir afirmar que este conjunto tem algo que tenha uma relação com Salvador, algo que tenha relação com Fortaleza, algo que tenha relação com Florianópolis ou com Rio de Janeiro. Tal a padronização das soluções. São projetos que têm uma matriz modernista, versões empobrecidas das superquadras de Brasília, tem a setorização, os vazios, as áreas livres e verdes, a previsão de equipamentos comunitários, a previsão de áreas de recreação e lazer, mas não tem a qualidade de desenho e não tem a qualidade do tratamento dos espaços públicos que se observa em Brasília. E outra característica também de transição, ele tem unidades habitacionais unifamiliares, de lotes, e tem unidades habitacionais em edifícios de até 4 pavimentos. Lembrando que essa população recém-chegada do mundo rural, eles não tinham hábito ainda de morar em edificações não térreas, né? Então, havia uma certa rejeição por unidades habitacionais que não fossem de casas térreas. Então, há essa mistura em André Carlone. Um dos problemas que enfrentou o conjunto foi de que ele foi implantado na época da crise da década de 80. Uma das coisas que nos mobilizou muito na época foi a péssima qualidade de construção dos imóveis, principalmente dos prédios, que a gente chamava de uma favela vertical, porque as condições de moradia, o acabamento, o empinamento das paredes, era olho nu, a gente via. Então, nós encomendamos laudos para estudar essa qualidade de habitação, detectamos que os materiais utilizados foram muito inferiores aos que estavam nas especificações técnicas dos projetos, denunciamos, cobramos do poder público medidas para minimizar, enfim, isso tudo fez parte da pauta de moradia do nosso bairro naquela época. Apartamento pequeno não tem muito espaço. Aí nós voltamos a ideia de colocar um tanque aqui para a gente lavar roupa de cama, que é roupa pesada, a gente lava aqui embaixo. Aí compramos um tanquinho, bota o tanquinho para bater e depois a gente enche água aqui e bota na cola. Né, para ir dar espaço para não ficar tudo molhando dentro de casa. Eu mesmo quebrei parede. Eu ia pagar ninguém. Eu mesmo enfiei o martelo e me quebrei tudinho. Deu 2 sacos de entulho. Aí disse arrastando com ele para baixo. Eu que eu faço mais esse serviço assim. Quando eu pago o pedreiro, eu não pago o ajudante. Pagava só o pedreiro. A mão de obra era minha. O ajudante era eu. Ela pegava aqui. Ela vinha aqui. Aí só tinha esse espaço aqui, pra você entrar aqui dentro. Aqui era a copa, aqui era a sala. Aí eu peguei, pensei bem, aí quis desligar de uma coisa da outra. Aí fiz assim. Porque o apartamento é muito apertado. Aí ficava muito aquele apertado aqui e apertado aqui. E aquele espaço da lajota tinha mais de 5 de palmos de mão. Aí eu peguei e tirei. Peguei o martelo e comecei a quebrar tudo.
falta muita coisa. Falta policiamento, que a gente não tem, assim, como a gente precisava ter. Falta mais creche para as crianças, que também está precário. Né? Falta bastante coisa. Mas depende dos órgãos públicos, né? A gente faz os pedidos, mas é difícil. A comunidade dos anos 80 era mais tranquila. Hoje em dia a gente fica com coisa até de sair na rua. Você vê, foi quinta-feira, deu um tiroteio ali nesse barzinho na rua principal, foi 5 tiros aqui dentro. 5 balas perdidas, aliás. Foi aqui dentro do Centro de Vivência. O início do bairro, se você vê uma foto mais antiga, o bairro não tinha muro. Nem as casas, nem os apartamentos, os prédios tinham muro. Então, os condomínios foram, né, os síndicos, os moradores foram criando seus muros. E o bairro, ele se inventa e se reinventa, né? Se a gente olhar a história do bairro, tipo, lá atrás ele tinha algumas demandas que não são as demandas de hoje. Tipo, lá atrás não era a violência o problema do bairro. E ele é hoje o bairro, então hoje ele tem que se movimentar em torno de discutir, debater, para no aspecto de tentar amenizar ou se proteger da violência urbana. Se lá atrás não foi, lá atrás era a questão, vamos dizer, da infraestrutura do bairro, os moradores foram bem-sucedidos, se a gente olhar o bairro hoje. Toda a infraestrutura do bairro foi consequência de uma luta, de uma organização, né? Hoje, se não é a questão da infraestrutura, é a questão da violência, ou é a questão da melhoria do ensino público, né, da saúde, acho que o bairro tem que se reorganizar, né, em torno dessas bandeiras e eles têm que aprender, né, tipo, os novos moradores que hoje estão à frente, né, seja da associação de moradores, eles têm que... Eu acho que essa é a questão da cultura, da história do bairro fica e vai passando. A greve geral de 14 e 15 de abril de 89, uma greve geral nacional. Eu era vereadora. Nós fomos aqui para Carapina para fazer a mobilização no meio da BR. Estava muito tenso no primeiro dia. A polícia estava ensandecida em cima dos trabalhadores, das lideranças. A greve no primeiro dia, que foi dia 14, foi relativa, importante, mas no dia 15, amigo, os trabalhadores abandonaram as fábricas. Foi todo mundo para a rua. As 6 pistas ficaram todas ocupadas. E no meio daquela confusão toda, a polícia se jogou uns 15 policiais para cima de um trabalhador, para prender o trabalhador. E eu me joguei no meio daqueles policiais e comecei a dar porrada nos policiais pelas costas. Quando eles me viram, começaram a gritar: a mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Viraram todos para o meu lado, largaram o trabalhador para lá, me pegaram, me levantaram pelos cabelos, igual uma galinha. E eu comecei a gritar que eles não iam me prender, que eu era vereadora, que ia dar problema. Eles me soltaram. Naquele momento, eu peguei o microfone, passei a mão assim, tinha metade dos cabelos arrancados. E eu me lembro que eu falei: nós só vamos parar quando toda a classe trabalhadora estiver careca.